Eu sou Ana Lopes, jornalista e exploradora. Levei choque! E nessa temporada eu vou investigar se a vida no planeta é fruto do acaso ou de uma mente inteligente que nos planejou. Começa agora Origens na sua TV Novo Tempo. Grandes foram as mudanças que a sociedade passou ao longo de sua história. Da descoberta do fogo à tecnologia, todas as revoluções causaram grande impacto na sociedade, alterando não somente o comportamento, mas também a forma como nos relacionamos com quem somos. E em novembro de 1859, a história da humanidade seria transformada para sempre. Charles Darwin publicou o livro A Origem das Espécies, que para muitos representou a independência científica para explicar a vida e sua variedade, sem a necessidade de utilizar um criador. Desde então, escolas que não são religiosas somente é comum nas aulas de ciência ensinar teorias como o Big Bang e evolucionismo, excluindo completamente teorias como design inteligente e o próprio criacionismo. A crença no relato bíblico de que Deus teria criado a vida no planeta em apenas 6 dias é até hoje ponto de debate entre educadores e cientistas. No entanto, em escolas confessionais, o criacionismo é ensinado aos alunos. E a pergunta que fica é: pode a teoria criacionista ser considerada uma teoria científica? Hoje eu vou relembrar a minha infância. É dia de voltar para a escola. Quero entender como funciona o ensino sobre as nossas origens no meio escolar. Então, quando eles vêm e dão para vocês essas duas opções assim de evolução e conhecimento, acaba que você conhece e você consegue tirar a sua própria opinião daquilo ali. Uma se baseia na ciência e a outra na fé e na religião, independente do que acredita-se. Uma coisa é teoria evolutiva, teoria científica. O criacionismo, ele é, de certa forma, está mais relacionado a crer. Mas será que criacionismo é realmente só religião? Vamos lembrar que o que torna uma teoria científica não é a sua origem, mas é o fato dela poder ser testada, observada, refutada ou corroborada. E isso nós podemos fazer com o criacionismo. Daqui a pouco, no Origens. Desde que a teoria da evolução foi publicada por Charles Darwin em 1859, grande parte dos cientistas adotaram a teoria como a que melhor explica as alterações sofridas pelas espécies de seres vivos ao longo dos anos. A ideia de que Deus teria nos criado prontos e à sua imagem e semelhança deu espaço à teoria da evolução. Basicamente, o texto que Darwin escreveu em 1859, que em resumo é basicamente a seleção das espécies, né? A evolução das espécies, você tem lá um nome que é bastante comprido em inglês, né? Mas basicamente essa obra lhe deu fama, lhe deu a imortalidade, lhe deu cadeiras em circuitos fechados de ciência e se tornou em pouco tempo um paradigma. Foi na sua visita às Ilhas Galápagos, a bordo do navio HMS Beagle, que Darwin pôde observar em diferentes ambientes animais com características distintas. Essa observação, aliada a uma série de novas ideias da época, deram a Darwin forças para publicar seus textos. O século XIX presenciou muitas transformações em muitas áreas. O século XIX é o século da história, por exemplo, dos grandes dicionários, das grandes enciclopédias, das grandes histórias documentais. É o século da arqueologia, é o século da biologia, é o século que vai ver o despontar da psicanálise,
enfim, que vai encontrar o apogeu no século XX. Ou seja, é o século em que efetivamente a ciência passa, entre aspas, a supostamente destronar a teologia, enquanto talvez possa usar o termo modelo para explicar o mundo. Entre esses modelos estão teorias como o Big Bang, que entende que o espaço-tempo surgiram a partir de uma explosão que liberou uma grande quantidade de energia. E tal como o Big Bang, outras teorias foram surgindo a partir das ideias de Darwin. Por isso, hoje eu vou visitar duas escolas. Um colégio que não é religioso e não tem em sua disciplina de ciências o ensino da teoria criacionista. E também o colégio adventista, que ensina tanto nas aulas de ciência como de religião o criacionismo. Agora mesmo estou chegando num colégio que não é religioso para conversar sobre teorias científicas e também para saber se os alunos já ouviram falar de criacionismo. E eu percebi que antes dos alunos, eu quero conversar com os professores deles. Qual a importância, na sua opinião, de poder ensinar teorias como evolução, o Big Bang? A escola, ela não é inimiga de nenhuma teoria, né? Por lei, o Brasil é um país laico, nós podemos sim trabalhar duas versões ou as tantas outras versões da origem do mundo, certo? E é importante porque há uma diversidade de crenças, há uma diversidade de formas de ver o mundo e a sua concepção. O que a gente tem que pensar é o seguinte, que tudo que está no currículo de ciências é, de fato, uma teoria científica. Então, são teorias científicas embasadas, né? E, por conta disso, é importante a gente saber por quê. Porque, de certa forma, é como que a gente entende por que somos e onde estamos, né? No fato científico, nesse caso, né? Mas será que os alunos compreendem esse fato científico? Bom, eu vou descobrir isso e muito mais. O que vocês entendem por evolução, ou teoria da evolução? Evolução ou teoria da evolução seria qualquer tipo de mudança, né, que ocorre em uma determinada espécie ou um determinado tipo de família de primatas ou bactérias. Júlia, o que você entende por teoria da evolução? Evolução, no que eu vejo, são mudanças e que todos os seres vivos que existem teriam um ancestral em comum de muitos tempos atrás, e que por mudanças a gente é como a gente é e os outros seres vivos são como eles são, tipo as plantas, os animais. Quais outras teorias vocês também aprendem aqui no colégio? Lamarck e Wallace, né, que o Wallace é a complementação de Darwin para mais moderna, assim, além do Big Bang. E eu decidi fazer essas mesmas perguntas para os alunos do colégio adventista. O que você entende por evolução ou teoria da evolução? Houve a explosão, chamada de Big Bang, e depois os seres que sobraram no nosso planeta eles começaram a evoluir até chegar ao ponto que estamos hoje. Quais são as teorias que vocês aprendem aqui na escola? Evolucionismo, criacionismo. Por aí não veio o design inteligente também? Sim, veio design inteligente em religião. Quanto tempo você já vem ensinando como professora de biologia? Então, são 15 anos nessa função. Como é para você ter que ensinar uma coisa, uma teoria que você não acredita? Isso deve entrar um pouquinho em conflito. Até os alunos também devem ter perguntado, professora, o que você acredita? Porque quando a gente é aluno, sempre pergunta, quer saber o que o professor pensa? Sim, a primeira coisa, né, que ele já pergunta, fala, mas professora, você é adventista, não é? Falo, sou, então você não acredita, né? Falo, não acredito, eu sou criacionista. Aí eles sempre vêm com essa questão, mas é difícil? Eu falo, é difícil, né, você passar uma coisa que você não acredita, mas como é uma teoria, né, que foi proposta e ela cai muito em provas em vestibular, a gente estuda assim, gente, como uma teoria. Qual é a sua opinião sobre o ensino do criacionismo
nas escolas? O que eu acredito é que a gente não consegue comparar a teoria da evolução com o criacionismo. São duas coisas totalmente diferentes. A gente não pode, né? Uma coisa é teoria evolutiva, teoria científica, baseado em fatos e tudo mais. O criacionismo, ele é, de certa forma, que está mais relacionado a crer. E longe de ser um absurdo, em minhas viagens tenho percebido que esse é um pensamento muito comum no meio científico. E por isso eu fiz uma visita a um amigo, o Dr. Marcos Costa, presidente da Sociedade Criacionista Brasileira. Uma pergunta que acaba sempre recorrente é se criacionismo é ciência ou religião. As pessoas às vezes nos acusam de querer fazer ciência com o criacionismo porque eles dizem que a base do criacionismo é a Bíblia e, portanto, ele deve ser tratado no âmbito da religião. Vamos lembrar que o que torna uma teoria científica não é a sua origem, mas é o fato dela poder ser testada, observada, refutada ou corroborada. E isso nós podemos fazer com o criacionismo. Portanto, nesse sentido, ele é científico. Veja que na narrativa de Gênesis, no capítulo 6, nos é dito que a Terra foi destruída por uma grande catástrofe. Esta é a narrativa. E essa narrativa me permite elaborar uma hipótese, ou seja, se houve uma grande catástrofe, eu devo encontrar na natureza sinais dessa catástrofe e eu posso fazer uma pesquisa científica para buscar esses sinais. E existem vários cientistas criacionistas fazendo pesquisas como esta. Na região de Ica, no Peru, existe uma formação rochosa chamada Formação Pisco. E lá nós temos dezenas e dezenas de baleias fósseis, ou seja, os pesquisadores cientistas, criacionistas, foram a campo, partiram da hipótese de que houve uma catástrofe, pesquisaram essas baleias fósseis da Formação Pisco e concluíram que a melhor explicação para o seu soterramento é uma grande catástrofe. Portanto, aqui nós temos um exemplo de uma pesquisa científica que foi feita com os melhores métodos da ciência e foi baseada numa narrativa bíblica. Qual é a importância de conhecermos mais a fundo o criacionismo? Conhecer o criacionismo nos dá uma perspectiva de propósito. Nós somos criados para quê? E por quê? Quando nós chegamos a responder essa questão através do criacionismo, nós entendemos qual é o nosso papel no universo. E depois do intervalo, eu vou questionar o ensino de teorias como o Big Bang nas escolas. Ele não é uma teoria porque não existem formas de comprovar cientificamente, dentro do método científico, que ele é verdadeiro. Entender a importância de se ensinar mais de uma teoria sobre a origem da vida. Para que o indivíduo possa, através do seu conhecimento e estudo, escolher qual tem um viés melhor para o que ele possa compreender sobre esse assunto. Mas e a lei? O que ela diz sobre o ensino do criacionismo? Hoje o criacionismo ele não é uma matéria de ensino obrigatório, mas também não é uma matéria cujo ensino seria proibido. O Origens volta já. Evolução ou criacionismo? Vamos lembrar que o que torna uma teoria científica não é a sua origem, mas é o fato dela poder ser testada, observada, refutada ou corroborada. E isso nós podemos fazer com o criacionismo. Eu, Ana Lopes, jornalista e exploradora, estou visitando duas escolas, uma religiosa e outra não confessional, para saber o que os alunos pensam sobre a origem da vida. Houve a explosão, chamada de Big Bang, e depois os seres que sobraram no nosso planeta eles começaram a evoluir até chegar ao ponto que estamos hoje. E tem muitas coisas ainda que eu quero perguntar para eles. Agora mesmo eu estou numa escola para conversar com alguns alunos para saber o que eles entendem sobre as teorias de origem da vida. Entre elas, o criacionismo. O que você entende por criacionismo? Você vê ciência no criacionismo? O criacionismo, para mim, se tornou mais científico,
Porque geralmente quando a gente cresce, quando a gente é pequeno, o que a gente escuta dos nossos pais é porque Deus quis, porque Deus quis. Então o que eu acabei aprendendo foi o seguinte, de que Deus ele criou sim o mundo e também criou todas as leis que temos no universo e não uma coisa é separada da outra. Mas estudar em si o criacionismo, você descobriu que tem ciência por trás? Sim, tem muita ciência por trás. E você? A minha, desde quando eu conheci, já nasci na família que é criacionista e tal, então não veio muito esse impacto assim, de ter tanta ciência. Para mim foi a mesma coisa. E o que vocês acham se, por exemplo, o professor tivesse que ensinar, além do evolucionismo, também o criacionismo, tipo, como uma outra teoria? Eu acredito que são diversas áreas diferentes, mas que for pensar e estudar a fundo, uma liga a outra. Mas é uma ideia interessante, tipo, se a escola fosse para ensinar a gente isso, não deveria ter problema algum. Eu acho que não afeta, porque são áreas totalmente diferentes. Uma se baseia na ciência e a outra na fé e na religião, independente do que acredita-se. Professor, qual é a sua opinião sobre o ensino do criacionismo nas escolas? Bem, o ensino do criacionismo nas escolas, ele é importante se a gente levar em conta o contexto histórico. E, de maneira científica, eu não vejo o porquê. Então, é interessante no ponto de vista histórico, porém, para comparação entre o que é melhor, qual que é, não vejo o sentido de fato. Há algum tempo, né, tem esse debate no Brasil, né? Nós somos um país livre, um país laico. A nossa lei, a Lei de Diretrizes e Bases, a BNCC, ela traz todo esse parâmetro de ensino das experiências religiosas, entender como diversidade, principalmente. Então, assim, a gente precisa conhecer para respeitar. E a educação no Brasil, ela traz essa possibilidade. E é sobre essa possibilidade de se ensinar criacionismo nas escolas que eu quero conversar com o Dr. Augusto, advogado que atua à frente de instituições religiosas. Doutor, as escolas têm autonomia para ensinar e estudar criacionismo? Tem sim. As escolas no Brasil, elas têm autonomia porque o direito ao ensino, ele é previsto na Constituição e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, isso referente ao Brasil. E tanto a Constituição quanto a LDB permitem que as instituições de ensino definam a sua grade curricular. Hoje o criacionismo, ele não é uma matéria de ensino obrigatório, mas também não é uma matéria cujo ensino seria proibido. Por que os livros didáticos, normalmente, eles não apresentam o criacionismo ou qualquer outra teoria, só fica no evolucionismo? Uma das coisas que eu acho interessante é você ter outras teorias para que o indivíduo possa, através do seu conhecimento e estudo, escolher qual se agrada ou qual tem um viés melhor para o que ele possa compreender sobre esse assunto. Poder de escolha? De escolha, porque nós temos esse poder de escolha, né? Nós como seres humanos. Mas eu acho que não existe pelo viés, né, dos grandes cientistas, dos cientistas que existem e fazem pesquisa, alguns deles, não todos eles, de alguns deles que colocam a teoria evolucionista como, entre aspas, como realmente uma teoria validada cientificamente. E não existe cientificamente, né, a validação dessa teoria. Então pode ter evidência, mas cientificamente não existe. Mas o viés é um viés evolucionista. Então ele acha que o criacionismo é religião. E como religião, eu entendo que eles acham que seja algo diferente de ciência, então eles separam. Eu já acho o contrário. Ciência e religião, eles se completam. Professora Érica, você teve experiência de trabalhar numa instituição que não é religiosa? Sim, já tive. Como foi ensinar, no caso, o evolucionismo, né, sabe? Sim, então, eu ensinei para eles, né, a parte do evolucionismo e aí não cheguei a falar nada sobre criacionismo de início. Expliquei toda a teoria da evolução e não coloquei o meu ponto. E aí, no final,
depois que a gente terminou a aula de evolução, eu dou uma chamada de atenção para eles que essa não é uma teoria única. E aí até perguntei, né, para os alunos, vocês já ouviram falar sobre o criacionismo? Porque realmente no livro didático não tem nada falando sobre o criacionismo. Qual a importância de ensinar o criacionismo ou apresentar, no caso, teorias? Teoria da evolução está aí, é muito debatida, mas o criacionismo é pouco debatido. Então eu acho que eu estou contribuindo para que eles tenham um pensar diferenciado, para que eles tenham, né, uma visão mais crítica. Por terem que aprender várias teorias, vocês não ficam meio confusos na hora de vocês mesmos decidirem o que vocês acreditam? Eu acho que não, porque elas são bem diferentes uma das outras. Então, quando eles vêm e dão para vocês essas duas opções assim de evolução e conhecimento, acaba que você conhece e você consegue distinguir e você consegue tirar a sua própria opinião daquilo ali. E você, Arthur? Tenho a minha opinião formada sobre qual eu acredito, mas eu acho que o que acaba confundindo é porque no vestibular só cai o evolucionismo e o criacionismo acaba não caindo no vestibular. Então a gente precisa estudar o criacionismo, porque, como por exemplo, eu sou criacionista. Então eu estudo o criacionismo para eu ter uma base pessoal, mas eu também preciso estudar o evolucionismo para eu fazer uma prova. Interessante como a teoria publicada por Darwin ganhou força em todo o mundo. Mesmo que o evolucionismo tenha ampla aceitação, quando olhamos para o passado, você de casa, que tem me acompanhado nas minhas investigações, sabe que cientistas como Isaac Newton, Galileu Galilei e tantos outros que são reverenciados até hoje, acreditavam em um Deus como Criador. Além disso, outras teorias sobre as origens, mesmo não sendo amplamente aceitas, continuam sendo ensinadas sem qualquer questionamento. A gente costuma dizer que é um cenário. Ele não é uma teoria porque não existem formas de comprovar cientificamente, dentro do método científico, que ele é verdadeiro. Dentro do conhecimento científico que se tem hoje, as evidências apontam para isso. Mas isso é um cenário, porque não dá para se investigar exatamente aquilo que aconteceu nesse instante inicial. Por que então somente o criacionismo parece ser taxado como uma crença e não como uma teoria científica digna de ser ensinada? Eu acho que nós, seres humanos, temos o direito de escolher os caminhos que nós vamos percorrer. Então, vocês têm um caminho somente, tira esse poder de escolha. Então, o design inteligente, o criacionismo, outras teorias, a evolução, o evolucionismo, são importantes nós conhecermos para termos a capacidade de escolher o melhor para as nossas vidas, mediante o estudo racional, né, dessas teorias. Semana que vem, vamos falar de um assunto muito interessante, a seleção natural. E aqueles que, num determinado ambiente, se adaptam melhor e procriam mais, tendo mais descendentes, esses seriam selecionados. E para isso eu vou para um lugar muito especial, o maior zoológico particular do Brasil. Primeiro erro que nós cometemos, não são as mais fortes que sobrevivem. É isso que sempre falaram. Sim, todo mundo sempre falou, não é a mais forte que sobrevive, não. Aqui vamos entender na prática o que é seleção natural. Então, para a teoria da evolução, a seleção natural ela é uma força muito mais potente que os criacionistas. E descobrir a relação da seleção natural com o criacionismo.